Então, pessoal, voltando ao nosso conteúdo, é interessante que vocês saibam que o acento gráfico ele é fundamental para diferenciar a nossa classe gramatical, ou seja, para saber se aquela palavra é um substantivo, é um adjetivo, certo? E assim sucessivamente, é um verbo, tá? Então, por exemplo, a palavra sábia, sábia. A primeira, a sílaba tônica é o sa, recebe o acento. Sábia. Maria é uma mulher sábia, que tem sabedoria. Então, esse sábia aí é um adjetivo, né? Veja, vi um sabiá. Sabiá, um pássaro, um substantivo. Veja que o acento agudo, ele tá caindo na última sílaba, né? No A, que é mais forte. Então, perceberam a questão e sabia, que não recebe acento, ó, sabia, que aí, no caso, é um verbo. Então, só para vocês terem, usarem como exemplo, terem noção de que o acento gráfico, ele vai diferenciar a classe de palavra, certo? Ele vai fazer você identificar se aquela palavra é um substantivo, é um adjetivo ou é um verbo, e assim sucessivamente. Até aí, tudo bem? Vamos partir para a próxima pauta. Vamos falar agora sobre a questão das palavras que têm uma tonicidade, que a tonicidade recai sobre a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba. Vamos relembrar esse conteúdo tão gostoso de estudar? Então, veja só. Quando eu falo de tonicidade, eu estou falando de um tom mais forte, não é isso? Sobre determinada sílaba. Quando a tonicidade, quando a sílaba mais forte for a última sílaba, sempre da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. A gente vai dividir em três, assim, três bloquinhos. Quando a última sílaba da direita, a última sílaba é forte, ela é chamada de oxítona. Quando a penúltima sílaba da direita para a esquerda, a penúltima sílaba é forte, ela é chamada de paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba de uma palavra for a mais forte, ela é chamada de proparoxítona. Até aí tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, pausa o vídeo e volte na explicação, porque é importantíssimo que isso aconteça, né? Então, veja só. É importante que a gente saiba identificar o que é uma palavra oxítona, uma palavra paroxítona e uma palavra proparoxítona, para que a gente possa saber a regra básica. E veja só, vou deixar uma regra tão simples aqui que vai facilitar bastante a vida de vocês. Vocês nunca mais vão esquecer essa regrinha de acentuação gráfica, tá? Só é necessário você saber o que é uma oxítona, paroxítona e uma proparoxítona. E aí você vai tirar de letra. Vamos continuar? Então, veja só. A regra que eu vou tentar deixar aqui em algum lugar dessa tela assim, bem bonitinho para vocês, desenhado um esquema, certo? A regra que vale para um não vai valer para outra, tá? Vai ser simples dessa forma. Então, regra básica. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, certo? Todas as palavras em que a sílaba mais forte recai sobre o quê? A antepenúltima sílaba, a sílaba mais forte é a antepenúltima, ou seja, uma proparoxítona, elas são acentuadas, elas recebem acento, tá? Então, vai ficar só pra gente saber agora a regra entre as oxítonas e as paroxítonas. E eu vou dar um pause agora, que é para poder eu deixar o exemplo bem fechadinho aqui para vocês nunca mais esquecerem, tá bem? Importante, voltando, tome nota no seu caderno. Quando a professora fala para você tomar nota no caderno, ela está dizendo para você anotar o que ela está falando no caderno. Então, dá um pause no teu vídeo e anota o que ela está falando, tá? Isso é muito importante. Até porque, quando a gente voltar às aulas presenciais,
nós teremos mais avaliações, né, diagnósticas. Isso é necessário, é fundamental para saber se o conteúdo que a gente passou surtiu efeito na questão do aprendizado e tudo mais. Então, tomem nota. Vou dar um pause agora e daqui a pouquinho eu volto. Até já! Então, nós vamos fazer assim, ó, uma listazinha bem no meio, para dividir o que é oxítono e o que é o paroxítono, tá? Veja só. Eu vou acentuar todas as palavras oxítonas que são terminadas por a, e, o, em ou ens. A, e, o, em ou ens, ens. Até aí tudo bem? Vou repetir. Acentuo toda aquela palavra oxítona que termina por a, e, o, em, ens. Não tem como errar. A regra, essa mesma regrinha das oxítonas não vai valer para as palavras que são paroxítonas. Como assim, professora? A senhora tá maluca, é? Gente, a regra das paroxítonas é a maior que existe. Então, para você não perder tanto tempo assim decorando todas as letrinhas terminadas na palavra paroxítona, eu vou te dizer que você não vai acentuar as palavras paroxítonas que terminam por a, e, o, em ou ens, certo? É muito fácil, muito simples. Você não vai esquecer essa fórmula, tá? Se você tiver em mente essa formulazinha, você vai tirar de letra. Então, eu vou deixar aqui bem claro para vocês a lista de terminações das palavras que são paroxítonas, só para vocês terem ideia como é longa, tá? Só para vocês terem ideia como é longa. Então, posso até esquecer algumas aqui, ó. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em L, PS, ditongo, N, L eu já falei, não foi? R, ditongo, já falei ditongo? Já falei ditongo, sim. A lista é enorme, gente. Eu vou deixar a lista aqui, ó, na tela, bem bonitinha para vocês, só para vocês terem noção de como é grande a lista de acentuação das palavras paroxítonas. E que se você souber que não se acentua as paroxítonas terminadas por a, e, o, em ou ens, o resto tudo pode, certo? Então, eu acentuo todas as outras paroxítonas, todas as paroxítonas que têm outras terminações, mas não vou acentuar as paroxítonas que terminam por a, e, o, em ou ens. Até aí tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar aqui algumas perguntinhas para vocês responderem, tá certo? Pra gente ir treinando, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, da aula. Na próxima aula tem mais. Lembrando que nossa aula desta semana será nas quintas e sextas-feiras. No caso, na quinta e na sexta, porque na próxima semana o cronograma já muda, né? Espero que tenha ficado claro. Reforço, mandem suas perguntas para que a gente possa sanar essas dúvidas, tá bem? Então, um beijo, até daqui a pouco.